Eu tava gravando agora a Bíblia em áudio e olha só que linda essa passagem em Êxodo 34. Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se. Êxodo 34, 6. Se a gente fosse escolher uma passagem no Antigo Testamento para revelar o caráter de Deus, seria difícil a gente evitar Êxodo 34. Deus está se revelando a Moisés, fazendo com que a sua glória passe por ele. Tirando a própria encarnação, talvez esse seja o ponto alto da revelação divina em toda a Bíblia. Uma forma objetiva de demonstrar isso é como esse texto é utilizado no decorrer do Antigo Testamento. Vez após outra, os profetas posteriores a Moisés recorrem a esses dois versículos de Êxodo para afirmar e firmar quem Deus é. Não é uma descrição pontual, um comentário periférico e passageiro. Nesse texto, a gente acende ao próprio centro de quem Deus é. O que você pensa quando ouve a expressão a glória de Deus? Você imagina o tamanho imenso do universo? Uma voz trovejante que vem das nuvens. Em Êxodo 33, Moisés pede a Deus: eu rogo-te que me mostre a tua glória. Como é que Deus responde? Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Bondade? Mas a glória de Deus não tem a ver com a grandeza de Deus e não com a sua bondade? Aparentemente não. Então Deus continua a falar de como ele tem misericórdia e graça de quem ele quiser. Em Êxodo 33, 19. Após isso, ele diz a Moisés que ele lhe posicionará na fenda da rocha e que novamente a sua glória passaria. Quando o Senhor passa, novamente a sua glória é definida em 34, 6 e 7 como sendo uma questão da sua misericórdia e graça. Misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de bondade e fidelidade. Quando a gente fala da glória de Deus, a gente está falando de quem Deus é, do seu resplendor singular, do que torna Deus. E quando o próprio Deus define o que é a sua glória, ele nos surpreende maravilhosamente. Os nossos instintos mais profundos esperam que ele rode o martelo, execute o seu juízo, que a inclinação do coração dele seja retribuir os nossos desvios. Mas aí Êxodo 34 segura o nosso braço e nos faz parar. A inclinação do coração de Deus é a misericórdia, a sua glória é a sua bondade, a sua glória é a sua humildade, pois grande é a glória do Senhor, embora o Senhor seja sublime, ele atenta para o humilde. Salmos 138, 5 e 6. Vamos considerar as palavras de Êxodo 34, 6 e 7. Misericordioso e compassivo. Essas são as primeiras palavras que saem da boca de Deus após proclamar o seu nome, o Senhor ou Eu Sou. As primeiras palavras, as duas únicas palavras que Jesus utiliza para descrever o seu coração são manso e humilde, Mateus 11, 29. E as primeiras duas palavras que Deus usa para descrever a si mesmo são misericordioso e compassivo. Deus não revela a sua glória com Senhor, Senhor, exigente e preciso, ou tolerante e conivente. A sua maior prioridade, mais profundo deleite e primeira reação, o seu coração, são misericórdia e compaixão. O Senhor é um Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia por até 1000 gerações. Mas isso não significa que a bondade acaba com a geração 1001. É a maneira de Deus dizer: o meu compromisso com vocês não tem data de validade. Vocês não conseguem se livrar da minha graça. Vocês não podem vencer a minha misericórdia. Vocês não podem fugir da minha bondade. O meu coração é de vocês. E a vida cristã é a longa jornada de deixar para trás, ano após ano, as nossas suposições naturais de quem Deus é e substituindo pela insistência do próprio Deus de quem Ele é. E isso é difícil e leva tempo pra gente acreditar que o coração de Deus é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se. A queda também colocou nas nossas mentes pensamentos obscuros sobre Deus, que só são cortados pela raiz após uma exposição prolongada ao Evangelho no decorrer de vários anos. Talvez a maior vitória do inimigo hoje na sua vida não seja o pecado que você regularmente cai, mas os pensamentos obscuros sobre o coração de Deus que fazem você buscar esse tipo de coisa e te deixam frio diante dele logo depois que acontece. Contudo, a prova final de quem Deus é não se encontra em Êxodo, mas em Mateus, Marcos, Lucas, João. Em Êxodo 33, 34, Moisés não pode ver a face de Deus e viver, porque ele lhe fulminaria. Quando João fala que o verbo se fez carne, ele diz: vimos a sua glória. Era o que Moisés tinha pedido, mas não recebeu, cheio de graça e de verdade, identificando Cristo como a plenitude das mesmas características de Deus em Êxodo 34, 6.